o que me inquieta um pouco nesse assunto é que, de um lado, você tem um poder, o poder com instrumentos na mão para fazer o cerceamento da liberdade de expressão, se passar, se conseguirem. E, do outro lado, existe uma certa abstração na nossa defesa, na nossa preocupação. Eu acho que a coisa fundamental é a gente tentar concretizar medidas como ele propôs agora. Quer dizer, essa coisa da autorregulação não pode ser a assunção de um sentimento de culpa, ou que a gente tem que se adiantar à censura, nada disso, mas ter uma visão aperfeiçoadora da democracia também. Porque eu acho que o que está acontecendo no Brasil hoje é que nós estamos vendo, na prática, que aquela célebre frase do Sérgio Buarque de Holanda, né, na Raiz do Brasil, quando ele fala que no Brasil a democracia sempre foi um mal-entendido, né? Sempre se falou em democracia para não exercê-la. É uma coisa muito forte na história brasileira, né? Se nós formos olhar o século XX, nós tivemos 21 anos de ditadura, né, e 15 anos de uma ditadura pela metade do Getúlio, depois um Estado novo, etc. Quer dizer, se a gente for olhar Portugal e Espanha, nossos pais da América Latina, do Brasil e do resto da América Latina, eles tiveram 50 anos de ditadura nesses dois países. Então, eu acho que o que está acontecendo no Brasil nós estamos vivendo a democracia com todos os seus perigos, todas as suas inquietações, e a democracia, nós mesmos temos que reconhecer que nós não temos muita prática de democracia na vida brasileira. Ela sempre fica um pouco no fio da navalha, um pouco periclitante. Eu acho isso muito, muito importante. A gente precisa ter uma visão concreta. Essa opinião que você deu, eu acho que é uma opinião concreta sobre o nosso exercício da democracia. Porque a tradição brasileira ela tem uma dimensão de que a sociedade é uma coisa de qual se desconfia. Isso é uma coisa secular. Na história da nossa formação, o patrimonialismo português, que veio para cá, nos considerava quase que pessoas suspeitas. Nós éramos os suspeitos. E os donos do poder e o Estado detinham a verdade. E isso, durante muito tempo, existe, etc., fortemente. O exemplo, por exemplo, e isso, geralmente, na história brasileira, exercido de uma forma que a gente pode chamar, entre aspas, de reacionária, conservadora, etc. O exemplo do Estadão é o patrimonialismo sendo exercido por parte de uma visão corrupta do poder. Quer dizer, não é um patrimonialismo recente, como que a gente está vendo surgir agora nesse populismo que se avizinha de nossa vida, né? É a família Sarney, com seus poderes, ela impede que notícias sejam saídas do Estado de São Paulo, consegue que seja transferido para o Maranhão. Quer dizer, é um tipo de poder que existe no Brasil e já catalogado, já conhecido. Agora, surge no Brasil, eu acho que essa que é a verdadeira ameaça. Eu acho que a gente tem que reconhecer que outros partidos também, que não é uma questão partidária, mas surge no Brasil e na América Latina uma visão muito forte de um populismo controlador. Em países como a Venezuela, com esse pseudo-socialismo bolivariano, essa mentira, no Equador, na Bolívia, né? Essa permanência do mito de Cuba, esse troço que nós vimos, que foi absolutamente espantoso, a hora que o Lula chega lá em Cuba, aquele Raul Castro dá uma gargalhada e fala assim: vocês da imprensa aí, eu já sei que vocês vão perguntar. A culpa é dos Estados Unidos. Então, é absurdo. Você vê que a visão de imprensa e de liberdade é uma coisa considerada inferior, menor. E depois vimos o Lula dizer coisas extraordinárias, como, por exemplo, é uma pena que este homem tenha se deixado morrer. Quer dizer, e também, por que não protocolaram a carta? Quer dizer, o cara está morrendo, tem que carimbar uma carta para mandar, e a culpa é do morto. Quer dizer, a visão é tão louca da coisa que a culpa é do morto. Então, eu acho que a gente, sem paranoias, sem partidarismo, o que está vigiando hoje em dia, o perigo que nos se avizinha, é de um populismo que pode vir, um populismo de controle social, de controle da opinião, controle da imprensa, que pode vir com um governo influenciado por esse populismo geral que se vê na América Latina. Porque a liberdade no mundo hoje em dia é quase que uma necessidade de mercado e de exercício do poder. Porque o mundo é tão complexo, não dá para você fechar
num comitê central, ou numa visão de mundo só, ou numa visão una das coisas. A multiplicidade é quase uma necessidade de mercado. Você não consegue controlar um país. A internet, a web, vocês veem como aqui os países como China e outros lugares têm medo da liberdade, né? Então, o que acontece é que essa liberdade que se tomou conta do mundo, inclusive tecnologicamente, com meios de comunicação fortíssimos, que mantém a opinião pública online, isso inquieta os homens do poder que querem ter o controle, porque o que eu acho que é perigoso é que há um patrimonialismo corrupto ou tradicional na história brasileira, não é? de se apossar do poder para benefícios próprios. Está surgindo no Brasil um patrimonialismo de Estado. Isso é que é grave. Então, o que me preocupa é porque eu conheço, sei como é que é a cabeça das pessoas que poderão estar tomando o poder mais definitivamente agora.